O ano é 1970. Aos 93 anos, Tony Tornado finalmente quebrou o silêncio e admitiu aquilo que muitos já suspeitavam há décadas, mas que poucos tiveram coragem de ouvir dele. Um ícone da música, da televisão e da resistência cultural no Brasil, Tony viveu uma vida marcada por glórias, polêmicas e segredos que só agora começam a ser revelados. Durante anos, ele desafiou o sistema, enfrentou o racismo estrutural, rompeu barreiras e conquistou seu espaço em um mundo que muitas vezes não estava pronto para aceitar sua autenticidade. Mas, por trás do carisma e da força no palco, havia também conflitos familiares, relacionamentos conturbados, escolhas controversas e momentos de solidão profunda que poucos conheciam. Em entrevistas anteriores, Tony já havia insinuado verdades que chocariam a todos, mas sempre manteve um certo mistério, deixando a imprensa e os fãs imaginando os bastidores de sua vida pessoal. Hoje, aos 93 anos, ele se abre de forma inédita, contando fatos que colocam em xeque algumas das histórias mais conhecidas sobre sua carreira, revelando polêmicas nunca antes assumidas publicamente, e expondo um lado mais humano, vulnerável e surpreendentemente honesto. Este vídeo vai mergulhar em cada detalhe, desde os primeiros anos de luta contra a pobreza e a discriminação até os momentos de fama, os amores conturbados, os conflitos nos bastidores da indústria artística e as declarações que deixaram muita gente sem palavras. Prepare-se para descobrir o que realmente se passou por trás do mito Tony Tornado, quem ele era de verdade, e por que algumas verdades só vieram à tona agora, no auge de seus 93 anos. Se você gosta de histórias impactantes, polêmicas e cheias de segredos revelados, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e a trazer ainda mais conteúdos exclusivos e reveladores como este. E se puder apoiar financeiramente com o Super Thanks, será incrível. Mas se não, apenas comente abaixo o que mais te surpreendeu, porque a sua opinião é muito importante para continuarmos trazendo essas histórias. Fique até o final, porque a última revelação vai realmente te impactar e mudar para sempre a forma como você vê Tony Tornado. Tony Tornado, cujo nome de nascimento é Antônio Viana Gomes, nasceu no interior do Brasil e desde cedo enfrentou as dificuldades de crescer em um ambiente marcado pela pobreza extrema e pela exclusão social, o que moldou profundamente sua visão de mundo e seu caráter. Ainda jovem, ele teve contato direto com o peso do racismo estrutural, uma experiência que o marcou para a vida toda e que influenciou suas escolhas, seu jeito de se posicionar e sua determinação em buscar oportunidades que muitas vezes pareciam impossíveis. Antes de se tornar conhecido, Tony trabalhou em diversos ofícios informais. Em alguns períodos, chegou a viver nas ruas, convivendo com a dura realidade de quem precisa lutar diariamente apenas para sobreviver, algo que ele mesmo relatou em entrevistas ao longo dos anos, sempre com um tom de honestidade e lembranças vívidas. Ele contou que essas experiências de dificuldade foram, na verdade, sua primeira grande escola de vida, ensinando-lhe resiliência, força e a importância de nunca desistir, mesmo diante das adversidades mais cruéis. Esse período difícil também moldou sua personalidade única, ao mesmo tempo combativa, sempre pronta para enfrentar injustiças, e profundamente sensível, capaz de perceber as fragilidades humanas e de se conectar com os outros de forma genuína. A infância e juventude de Tony Tornado foram, portanto, fundamentais para criar o homem que viria a se tornar um ícone da música, da televisão e da cultura brasileira, alguém que transformou suas dores em força, seus desafios em combustível para conquistar espaço em um mundo que muitas vezes tentava ignorá-lo. Mesmo com todas as dificuldades, sua determinação e coragem desde cedo mostraram que ele não seria apenas mais uma história de adversidade, mas sim a história de alguém que, contra todas as probabilidades, conseguiria deixar sua marca e inspirar futuras gerações. O estalido artístico de Tony Tornado aconteceu de forma avassaladora no fim dos anos 60 e ao longo dos anos 70, quando ele surgiu na televisão brasileira como algo completamente fora do padrão da época, reunindo carisma, força física, atitude e uma identidade negra afirmativa que raramente ocupava o centro das telas. Sua presença não passava despercebida. Tony não apenas interpretava personagens, ele impunha uma postura,
um corpo e uma linguagem que rompiam com estereótipos historicamente impostos a atores negros. Em um período marcado pela ditadura militar, sua imagem livre, influenciada pela soul music, pelo cinema internacional e por referências culturais afro-americanas, causava incômodo em setores conservadores da sociedade e até dentro da própria indústria televisiva, que não sabia exatamente como enquadrá-lo. O sucesso veio rápido demais, como o próprio Tony admitiria anos depois em entrevistas francas e emocionais, revelando que não teve tempo nem estrutura psicológica para lidar com a fama repentina, a exposição constante e as pressões silenciosas do sistema. Ele se tornou um símbolo de modernidade e rebeldia, mas por trás dos aplausos enfrentava conflitos internos profundos, sentimentos de solidão e a sensação de estar sempre lutando contra algo invisível. Essa falta de preparo emocional acabou se refletindo em excessos, decisões impulsivas e escolhas pessoais mal resolvidas, que impactaram diretamente sua vida fora das câmeras. Tony já declarou que, naquele momento, confundiu liberdade com autodestruição e sucesso com aceitação, pagando um preço alto por não conseguir equilibrar carreira, identidade e vida íntima. Ainda assim, esse período consolidou seu nome na história da televisão brasileira, não apenas como ator, mas como um marco de ruptura cultural, alguém que abriu caminhos ao custo da própria estabilidade emocional, deixando claro que sua fama nunca foi vazia, mas carregada de enfrentamento, coragem e contradições humanas. No campo afetivo, Tony Tornado sempre manteve uma postura bastante reservada, evitando expor sua vida pessoal para a mídia, mas ao longo dos anos ele próprio reconheceu que nunca foi um parceiro fácil. Suas relações amorosas foram intensas, apaixonadas, muitas vezes instáveis, refletindo tanto seu temperamento forte quanto os desafios pessoais que carregava desde jovem. Ele é pai do ator Lincoln Tornado, com quem a convivência foi marcada por distâncias emocionais e físicas que se estenderam por anos, fruto de sua dedicação à carreira e também das próprias lutas internas que enfrentava. Em entrevistas mais recentes e carregadas de maturidade, Tony admitiu publicamente os erros que cometeu como pai, confessando que a fama e os seus demônios internos o afastaram de momentos importantes da vida familiar, deixando lacunas difíceis de preencher. Essas declarações tardias surpreenderam o público pela sinceridade e pelo tom autocrítico, mostrando um lado humano e vulnerável de um artista que por muito tempo foi visto apenas como ícone de força e carisma. Ele próprio afirmou que essas experiências dolorosas o ensinaram sobre prioridades, responsabilidades afetivas e a importância de se reconectar com aqueles que ama, transformando a percepção que muitos tinham dele e permitindo que seu legado pessoal se tornasse tão significativo quanto sua trajetória artística. Ao longo de sua carreira, Tony Tornado nunca teve medo de falar o que pensava, e suas declarações polêmicas se tornaram uma marca registrada de sua personalidade forte e autêntica. Desde os primeiros anos no mundo artístico, ele se posicionou de forma clara contra o racismo e a discriminação, especialmente no meio da televisão e da música, setores que muitas vezes refletiam os preconceitos da sociedade brasileira da época. Em diversas entrevistas, Tony não hesitou em contar como foi marginalizado profissionalmente por se recusar a se encaixar nos padrões que a indústria impunha, seja no estilo, na aparência ou até na forma de se expressar artisticamente. Ele relatava situações em que foi preterido em trabalhos importantes simplesmente por ser diferente, por ousar ser ele mesmo e não seguir o roteiro que outros ditavam, e essas experiências, segundo ele, foram dolorosas, mas também fundamentais para moldar sua identidade e sua carreira. Suas palavras geraram reações intensas, muitos o apoiaram, admirando sua coragem e honestidade, enquanto outros o acusaram de exagerar ou de criar conflitos desnecessários. Com o tempo, porém, as declarações que pareciam polêmicas ou controversas foram reinterpretadas como alertas à frente de seu tempo, reflexões que apontavam para desigualdades estruturais ainda presentes na sociedade e na indústria cultural. Tony Tornado transformou seu enfrentamento público em uma forma de conscientização, usando seu espaço na mídia não apenas para falar de si, mas para dar voz àqueles que, como ele, enfrentavam discriminação silenciosa todos os dias. Mesmo décadas depois, suas declarações continuam sendo citadas como exemplos de coragem e autenticidade, lembrando que, às vezes, dizer a verdade pode ser desconfortável para muitos,
mas é essencial para gerar mudança e reconhecimento da própria identidade. Tony Tornado, apesar de todo o brilho e fama que conquistou ao longo de sua carreira, enfrentou períodos longos e profundos de afastamento da mídia e do público, momentos em que parecia ter desaparecido do mundo artístico. Ele próprio, em entrevistas recentes, revelou que essas fases de silêncio não foram apenas escolhas estratégicas, mas sim respostas necessárias a sentimentos de depressão, solidão e um certo desencanto com a indústria do entretenimento, que muitas vezes não reconhecia ou valorizava sua autenticidade. Durante esses períodos, Tony chegou a pensar seriamente em abandonar tudo, questionando se valia a pena continuar lutando em um ambiente que cobrava tanto emocionalmente e oferecia tão pouco suporte. Esse afastamento prolongado acabou gerando rumores, muitos injustos, sobre sua saúde mental, suas relações pessoais e até mesmo sobre seu compromisso com a carreira artística. Mas ele sempre enfatizou que nada daquilo era exatamente como o público imaginava. Para ele, aqueles momentos de retraimento foram essenciais para respirar, reorganizar a própria vida e cuidar de sua mente e de suas emoções, algo que ele nunca havia tido a chance de fazer durante os anos de intensa exposição. Hoje, ao olhar para trás, Tony compartilha essas experiências com franqueza e simplicidade, mostrando que o silêncio e o retiro, embora incompreendidos por muitos na época, foram etapas fundamentais para sua sobrevivência emocional e para que pudesse, aos poucos, retomar contato com o público e com sua própria essência de forma mais equilibrada e consciente. Nas últimas fases de sua vida pública, já com idade bastante avançada, Tony Tornado surpreendeu a todos ao se mostrar mais aberto e transparente do que nunca. Sem dramatizações ou exageros, ele compartilhou reflexões sinceras sobre o preço que pagou ao longo da carreira por manter sua postura firme, por nunca ceder aos interesses de terceiros e por não ter aprendido a preservar de maneira equilibrada seus vínculos pessoais. Ele admitiu que, embora tenha conquistado fama e reconhecimento, muitas vezes esses sucessos vieram acompanhados de solidão e de momentos de arrependimento silencioso, mostrando que o brilho da carreira artística não substitui a presença e o carinho das pessoas que amamos. Para Tony, essas revelações não foram um escândalo, mas sim uma forma de se reconciliar com sua própria história e de oferecer uma lição valiosa, que o verdadeiro valor da vida está nas relações humanas e no cuidado com quem nos rodeia, e que o reconhecimento tardio, embora gratificante, nunca substitui o que se perdeu ao longo do caminho. Muitos que acompanharam sua trajetória interpretaram essas palavras como a confirmação do que sempre suspeitaram, que por trás do mito, do artista exuberante e carismático, havia um homem que enfrentou feridas profundas, escolhas difíceis e momentos de isolamento, mas que, ainda assim, preservou sua dignidade, sua força e seu legado, deixando para as novas gerações um exemplo de coragem, autenticidade e reflexão sobre a vida e as prioridades que realmente importam. Hoje, Tony Tornado vive de maneira discreta, longe do ritmo intenso e frenético do showbiz que marcou grande parte de sua vida. Depois de décadas de carreira intensa, com momentos de grande glória e também de dificuldades, ele escolheu uma rotina mais tranquila, valorizando a paz e a intimidade que muitas vezes lhe faltaram nos anos de fama. Sua figura é amplamente respeitada, não apenas como um artista talentoso, mas como um verdadeiro símbolo de resistência cultural e racial no Brasil. Alguém que abriu caminhos em uma época em que a sociedade ainda tinha muitos preconceitos e que muitas vezes precisou lutar sozinho para se afirmar. Apesar da idade avançada e da saúde mais frágil, Tony mantém a lucidez e uma consciência clara de seu legado, refletindo com orgulho sobre a trajetória que construiu, os obstáculos que superou e as portas que ajudou a abrir para outros artistas que vieram depois. Ele é lembrado, acima de tudo, não só pelo talento inconfundível, mas pela coragem de ser autêntico, de expressar suas opiniões mesmo quando isso podia gerar polêmica, e de viver de acordo com seus princípios. Hoje, Tony desfruta do reconhecimento tardio, cercado de carinho de fãs que acompanham sua história, e continua inspirando novas gerações com sua música, suas atitudes e sua determinação inabalável, mostrando que uma vida marcada por desafios também pode ser celebrada com dignidade, respeito e serenidade. Depois de tantas décadas de carreira, de glórias e de silêncios, Tony Tornado finalmente nos mostrou seu lado mais humano e verdadeiro,
provando que por trás do mito sempre existiu um homem que enfrentou preconceitos, dificuldades e escolhas difíceis. Suas revelações aos 93 anos nos lembram que a fama, por mais brilhante que seja, nem sempre protege da solidão, dos erros e das polêmicas que a vida nos reserva. Hoje, ele é um símbolo de resistência, coragem e autenticidade, alguém que nunca se curvou às pressões externas, mas que também aprendeu, com o tempo, a valorizar a família, os fãs e o legado que construiu. Cada história contada, cada segredo revelado, nos aproxima de entender quem realmente é Tony Tornado e o preço que ele pagou por permanecer fiel a si mesmo. Sua vida é um convite à reflexão sobre fama, integridade e os caminhos que escolhemos seguir, mostrando que, mesmo enfrentando obstáculos gigantescos, é possível deixar marcas que inspiram gerações. Então, se você se surpreendeu com essas revelações, compartilhe suas impressões nos comentários, curta o vídeo e continue acompanhando o canal, porque ainda há muito para descobrir sobre a trajetória deste ícone que marcou a cultura brasileira de forma única e inesquecível.